Boa noite a todos. Meu nome é Albiratã, eu sou pneumologista da Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacional da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Hoje temos a honra de receber dois especialistas, doutora Evangelina Gormitag, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, preside o Instituto Saúde e Sustentabilidade, professor Clóvis, doutor pela Unifesp, pneumologista em Cuiabá, terra de muito frio, e que hoje, dia relacionado ao chamado combate à poluição do ar, de preservação do ambiente, nós fazemos essa live, essa conversa com vocês, com os que estão presentes, nos assistindo agora, irão nos assistir no futuro, com a disponibilização da gravação, sobre o tema poluição e clima, os impactos disso na nossa vida, na saúde. As fontes de poluição do ar geram poluentes que fazem mal diretamente para a saúde, e alguns desses poluentes também, ou melhor, fazem especificamente mal para o clima, por contribuir para o aquecimento global, porque absorvem a radiação e aumenta a temperatura da Terra, como é o caso do CO2. E outras fontes produzem basicamente poluentes que estão relacionados ao aquecimento, como o caso do metano, que tem pouco impacto na vida humana nas cidades. E existe, nos estudos recentes, cada vez mais o entrelaçamento entre esses dois componentes. As mudanças climáticas, a temperatura elevada e alterações da umidade influem na poluição, ou seja, a poluição do ar tem relação também com as mudanças climáticas e tem impactos na saúde. As mudanças climáticas têm impacto direto, cerca de 100 mil pessoas se estima que morram por ano por desastres no mundo todo. Então, são vários desses aspectos que nós vamos abordar por duas pessoas especialistas, cada um procurando tratar na sua maior, digamos, linha de estudo, de trabalho, de publicação, de interesse, aspectos diferentes do que eu estou falando aqui. Eu queria primeiro apresentar, que a doutora Evangelina possa se apresentar e complementar o seu currículo, e iniciar sua apresentação em até 20 minutos. Na sequência, o professor Clóvis, também após a fala dele, nós abriremos para perguntas, debate e discussões. Eu peço que todos se dirijam ao QIA na tela do computador ou do celular para vocês fazerem perguntas ou sugestões à mesa que hora se inicia. Boa noite a todos e um bom debate para nós. Vanja, por favor. Muito obrigada, Biratã. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Clóvis. É um prazer estar aqui com vocês dois nessa mesa. Eu agradeço à Sociedade Brasileira de Pneumologia também pelo convite. Eu acho o nosso tema um tema bastante relevante e interessante para os pneumologistas. E eu vou iniciar minha apresentação falando um pouco sobre a mudança do clima, o que ela traz para nós nos situarmos um pouco da saúde. E eu queria dizer para vocês que eu faço parte do Institutuário, eu dirijo o Institutuário, eu idealizei, e ele tem como o seu propósito é defender a questão da saúde, especificamente dentro do debate climático e da poluição do ar. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, vou seguir a apresentação, que vai justamente nos falar sobre esse tema. Bom, nós do Instituto Ar também somos responsáveis pelas iniciativas Médicos pelo Ar Limpo, que está dentro da Sociedade de Pneumologia. Eu também vou ter oportunidade de mostrar isso para vocês. O Biratã já fez uma apresentação minha, acho que não é necessário falar mais. Já apresentei aqui para vocês o Instituto Ar, e aqui, então, mostrando e falando da importância, né, no enfrentamento da mudança do clima e da poluição pela perspectiva da saúde humana.
Bom, o que significa a crise climática, a qualidade do ar e a saúde? Qual é o significado disso? Em primeiro lugar, hoje, a crise climática é o maior desafio da humanidade. Não é só uma questão ambiental, porque ela está intrinsecamente relacionada à vida no planeta, a nossa e a de todos aqueles que participam e interagem com a vida no planeta. Mas por que a crise? Por que a urgência? Porque ela tem trazido efeitos irreversíveis sobre o ambiente global. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela traz a perda das funções dos ecossistemas. Então, essas duas frases resumem bem o que é a mudança do clima e a gravidade para o que ela vem e a necessidade de nós atuarmos mais do que imediatamente na tentativa de diminuir as emissões de gás de efeito estufa e continuar a ter o aquecimento global, que eu vou apresentar isso para vocês. Mas, se vocês entenderem que há a perda das funções dos ecossistemas, todo esse desequilíbrio que vem após isso faz parte, então, da crise climática, não apenas o aquecimento ou aumento da temperatura, vamos dizer assim. Nós temos aqui um gráfico que mostra, em 2021, anos atrás, como se comportou a temperatura. E a gente vê aqui a Revolução Industrial, e logo em seguida a gente vê, desde 2010, que a gente vê o aumento, então, dessa temperatura. Nós estamos aqui no momento em que ela atinge o seu maior pico, mas nós percebemos que não faz muito tempo em que houve essa reversão da temperatura na Terra, tá? Então, em 2010, nós já tivemos 0,88 graus centígrados maior que os níveis pré-industriais. Aqui eu tenho para mostrar para vocês exatamente como a temperatura evoluiu de 1850 a 2018 no mundo. O que nós observamos? Nós temos aqui em vermelho a temperatura global, e em azul é a temperatura no continente, não inclui a temperatura do oceano. Mas o que a gente já vê é que em áreas continentais a gente já ultrapassa 1,5 graus, mas o aumento médio global é de 1,1 graus centígrados. Então, esse foi o aumento que vem tendo no mundo desde 1850. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o Brasil, ele tem uma diferença. A gente já tem um aumento da temperatura de 1,52 graus centígrados, desculpa, 1,52, então ele já ultrapassa a temperatura mundial, que é 1,1. E se nós olharmos aqui no Brasil, nesse quadro verde do lado, alguns estados a gente já tem mais que 1,52, com aumentos significativos nos últimos 100 anos. É o caso do Piauí, que já tem 2,27 aumento de temperatura. Nós temos o Maranhão 2,22, São Paulo 1,92. Então, dependendo do local, a temperatura está muito maior do que até se fala em termos de aumento de temperatura média, trazendo uma maior gravidade e urgência para esses estados. Em relação à projeção do aumento da temperatura no Brasil, se nós continuássemos com um cenário business as usual, nenhuma mudança como é feito hoje, a gente tem aí projeções mais catastróficas. Então, por exemplo, vastas regiões do Brasil, inclusive do Brasil Central e Amazônia, por exemplo, e aqui onde tem a produção de agropecuária na terra aí do Dr. Clóvis, o aumento da temperatura poderá chegar de 5 até 2100, vamos dizer, de 5 a 6 graus centígrados nessa região. Na Amazônia, nós vamos poder ter uma queda de precipitação de 20 a 40%, tornando uma parte da Amazônia, levando a uma savanização de parte da Amazônia sem recuperação do clima atual.
E aí nós temos uma grande alteração tanto da parte agrícola e pecuária no Brasil, isso tem uma relação com a fome, né? E o aumento de eventos climáticos extremos, calor, secas prolongadas, etc., que podem trazer muito mais consequências importantes. Como o doutor Biratã já nos disse, ele mencionou os gases de efeito estufa, é importante, existe uma confusão, né, entre os poluentes de aquecimento global, os gases de efeito estufa, e os poluentes tóxicos, na verdade, que vêm de combustão ou de queimada, que trazem a poluição atmosférica do ponto de vista de, vamos dizer assim, de poluentes tóxicos, né, que torna o ar mais tóxico. Na verdade, alguns, a gente sabe que de gases de efeito estufa, o gás carbônico e o metano são os mais importantes, sendo que o CO2 é de vida longa e o metano de vida curta, mas nós temos o NO2, o dióxido de nitrogênio, que é um poluente a partir de combustão, por exemplo, de veículos, que ele também é um gás de efeito estufa e de vida longa. O próprio ozônio e o carbono negro, que vem do material particulado, eles são gases de vida curta e também são gases poluidores e de aquecimento global. Essa composição, essa alteração da composição da atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e desmatamento de florestas, ela é inteiramente responsável, e hoje se sabe bem disso, pela ação do homem. Aqui, para mostrar para vocês as principais fontes de emissão de CO2 no Brasil. Então, aqui, mais ou menos em 2005, onde a gente teve o pico de emissão de CO2 no Brasil, 70% se devia ao uso do solo, né, na Amazônia, principalmente na Amazônia. Aqui seria azul turquesa total, aqui na Amazônia, e depois nós temos a agricultura, a energia e a industrial embaixo. Então, a gente vê que mesmo nos dias atuais, hoje, em 2016, aqui o último ano mostrado nessa figura, 50% se deve ao uso da terra da Amazônia, que é uma consequência principalmente da agricultura e da agropecuária e do desmatamento na Amazônia. A gente vê claramente que a partir de 2005, até com um plano que houve no governo Lula, anteriormente um plano, inclusive da própria ministra Marina, anteriormente, houve uma queda muito importante do desmatamento e da questão da emissão de gás de efeito estufa, e agora volta a crescer, e agora a tendência é eles quererem justamente recuperar e voltar aquilo que foi, em 2009, esse decréscimo. A floresta amazônica ela é muito importante na questão do equilíbrio de carbono no país, mas não no país apenas, mas no mundo, inclusive. Ela armazena 120 a 150 bilhões de toneladas de carbono, porque as árvores, elas absorvem e armazenam o carbono. Quando você não tem a árvore, hoje a Amazônia se encontra numa situação de descarbonização, porque o desmatamento foi tão grande que a gente não tem mais esse equilíbrio, né? Esse armazenamento corresponde a 12 anos, né, de queima de combustíveis fósseis, para vocês verem o quanto que é importante esse trabalho de equilíbrio da floresta amazônica. A Amazônia ela estava absorvendo grandes quantidades de carbono há 10 anos, hoje ela é neutra em termos de emissões, ela pode se tornar uma fonte global de CO2 em alguns anos, se não parar o desmatamento e as queimadas, ou seja, porque é só você pensar na fotossíntese, a árvore ela absorve o CO2 e essa absorção do CO2 é muito importante para o controle, para o equilíbrio. Então, ela tem o armazenamento e, além do que, ela captura esse CO2. Atualmente, o desmatamento estimado na área amazônica é aproximadamente de 15% a 17%, e grandes cientistas como Carlos Nobre, por exemplo, já mostram que se excedeu o limite de 20% a 25% da área florestal total,
já se prevê uma savana tropical degradada numa parte da Amazônia, principalmente na região leste, sul e central da Bacia Amazônica. E veja que 15 a 17 para 2025 não está longe, o que é muito importante, como a gente viu na estimativa, se considerar business as usual, vai haver um aumento importante da temperatura, e com isso a gente pode chegar a esse ponto. O desmatamento cresceu 29% em 2021 em relação aos últimos 10 anos, mas o Brasil já teve a experiência e demonstrou que a redução do desflorestamento da Amazônia pode ser feita rapidamente, como eu mostrei no gráfico que mostra as emissões, né? E com custos modestos. Então, por quê? Porque foi reduzido o desmatamento, e hoje nós temos como meta o desmatamento zero na Amazônia, né? Bom, aqui nós temos, né, como que a gente deve enfrentar esse aumento e o aquecimento global. Hoje existe uma grande defesa para que não há o aumento de mais que 1,5. A gente viu a temperatura do continente mundial é 1,1, e a luta, né, e os estudos são para que não passe de 1,5. Então, inclusive na última COP, esse foi a grande bandeira que deveria se defender e continuar no marco de 1,5, mas os cientistas já acham que 1,5 já não é mais possível segurar até o prazo de 2050, e já se fala hoje em controlar o aumento da temperatura em 2 graus centígrados. A gente, como eu disse, o IPCC, eles querem realmente que não ultrapasse 1,5. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, eu acho que é difícil vocês verem, mas qual a diferença se aumentar 1,5% e 2%? Por exemplo, em relação ao calor extremo, a população global exposta a ondas de calor, pelo menos uma vez a cada 5 anos, hoje, de 14% da população exposta, se for para 2 graus centígrados, a gente chega a 37%, mais do que o dobro dos 14%, só com meio grau acima, que serão pessoas, ou seja, 2,6 vezes maior. Se nós tivermos, por exemplo, recifes de corais, hoje, com aumento de 1,5, nós temos 70% a 90% da destruição dos recifes, mas se nós chegarmos a 2 graus centígrados, nós vamos ter 99% do declínio dos recifes de corais. Então, aí por diante, quer dizer, um aumento apenas de meio grau centígrado já traz importantes consequências, por exemplo, a extinção de vertebrados de 4% hoje das espécies com 1,5 eleva para 8, ou seja, o dobro. A única solução possível é reduzir as emissões de gás efeito estufa pela metade até 2030, que está bem próximo, e nós temos que zerá-las em 2050. Isso o mundo inteiro. Então, desde a COP, né, da determinação lá na frente, lá atrás, aliás, há 15 anos atrás, do Acordo de Paris, então essa seria a meta. Mas, ainda assim, não é possível. Mesmo que a gente reduza a metade, a emissão zero em 2050, mas ainda parte do carbono que já está na atmosfera, ele precisa ser absorvido, e por isso a importância tão grande das florestas e das árvores. Então, neste caminho, não bastam só novas tecnologias de energia limpa, embora esse seja um esforço extremamente importante, mas as florestas terão um papel fundamental também, ou seja, a remoção de CO2. Para limitar o aquecimento, nós teríamos que ter cerca de 10 bilhões de toneladas por ano de remoção de CO2. Então, por isso que existe, né, como que nós enfrentamos? Então, o IPCC, o futuro da imunidade depende, primeiro, a eliminação dos combustíveis fósseis como carvão e petróleo em 2050. Muitos países já se adiantaram para isso. Zerar o desmatamento em escala mundial, isso é extremamente importante, mas não apenas, como eu disse, tem que se proteger florestas, savanas e outras formas de vegetação natural para que capture e remova o excesso de CO2 que já está na atmosfera, né?
E é obviamente que essa tarefa vai requerer esforços políticos, econômicos e sociais imensos e um sistema de governança hoje inexistente. Eu acho que esse é o maior desafio ainda. Bom, o Acordo de Paris, ele determinou que cada país determinasse nacionalmente as suas metas de redução de emissão de gás efeito estufa. Então, o NDC no Brasil, então a gente fala o NDC no Brasil, ele se comprometeu em relação às emissões de 2005 a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030. Eliminar o desmatamento ilegal até 2025, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, alcançar a participação de 45% de energias renováveis até 2030, de bioenergia junto com a renovável e reduzir em 10% o consumo de eletricidade. Está aí a meta NDC do Brasil, a gente sabe que dificilmente ele vai cumprir algumas metas até 2025 e zerar até 2050. Bom, a saúde em relação à mudança climática, à crise climática, ela está intrinsecamente relacionada à poluição do ar, porque, como nós vimos, os próprios gases de efeito estufa, qualquer ação para mitigar e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, gases de aquecimento, ou de gases poluentes que também são de aquecimento, as ações trazem benefícios, co-benefícios para um e para outro. Então, uma política serve tanto para um quanto para outro. Se as metas definidas no Acordo de Paris fossem cumpridas, 1 milhão de vidas por ano seriam salvas até 2050, para vocês verem a importância. E a gente sabe que, em relação ao Acordo de Paris, se os gastos em saúde decorrentes da mudança e da poluição do ar, os gastos, os investimentos necessários para o cumprimento de Acordo de Paris superariam os gastos de saúde decorrentes, o que isso deveria ser um estímulo, né, para trazer o investimento. O tema mudança do clima em relação à saúde, ele está em todas as revistas ou até trabalhos científicos em revistas internacionais e de publicação internacional científicas, e agora a Time, recentemente, lançou uma revista sobre o futuro da medicina e não poderia deixar de estar presente, né, o impacto da saúde em relação ao clima na saúde das pessoas e o que isso tem de impacto em relação à medicina. Para vocês terem uma ideia, em 2019, antes da Covid, a Organização Mundial de Saúde e a ONU, elas lançaram 10 prioridades para assistência global em saúde que ameaçariam a saúde em termos de assistência global. E a primeira que foi elencada foi a mudança do clima e a poluição do ar juntas, como a primeira ameaça à saúde em 10 prioridades. A quarta ameaça à saúde eram as doenças desconhecidas e patógenos que teriam potencial para causar surtos e emergências de saúde pública. Na época, conhecido o ébola, o zika, o MERS-CoV, e incluiu assim mesmo a doença X e um patógeno X desconhecidos que poderiam causar uma epidemia grave, e no ano seguinte emergiu, então, a Covid-19, exatamente essa quarta ameaça à saúde. Mas essas duas elencadas, a primeira e a quarta, elas estão intrinsecamente relacionadas do ponto de vista de mudança do clima. E para a saúde, na verdade, hoje, o maior temor em relação à mudança do clima, pela perda de biodiversidade e o desequilíbrio dos ecossistemas, como eu disse, a perda da função dos ecossistemas, é exatamente a vinda de um novo patógeno desconhecido a partir da mudança ambiental. Então, 3 emergências que nossa sociedade enfrenta, a saúde, a biodiversidade, mudanças climáticas, escritas pelo professor Paulo Artacho, né, do Instituto da Física, foi publicada no Estudos Avançados,
É um artigo que eu recomendo que vocês leiam para poder entender a situação da questão da mudança do clima em relação à saúde e trazendo a questão da biodiversidade. Então, o risco mais diferenciado é a exposição a novos patógenos por modificar essa dinâmica natural da comunidade ecológica, pela alteração do meio ambiente, como eu disse, nos ecossistemas e nos ciclos biológicos, geográficos e químicos. Estima-se que 60% das doenças infecciosas que acometem os humanos, o patógeno tenha se multiplicado ou vivido seu ciclo em mais organismos, em animais silvestres. É justamente esses animais e esses vírus desconhecidos, ao se aproximarem do homem, ao haver esse desequilíbrio, que possam causar as epidemias, como a gente viu. No caso da Covid, não foi diretamente, mas foi por um mercado, né, de animais, de alimentos, que levou a isso. Mas hoje, um grande temor, por exemplo, do professor Carlos Nobre, quando ele sempre fala da Amazônia, é a Amazônia ser, ou o bioma, né, do Cerrado, ser um polo de início de uma epidemia por conta disso. Bom, então, isso se dá pelo avanço das populações humanas e uso e ocupação da terra, a questão dos micro-organismos expandirem além de suas fronteiras geográficas naturais, a questão da agrícola, poluição, a introdução de espécies exóticas invasoras, então, são os principais fatores dessa degradação e a perda de biodiversidade e ameaça, então, das espécies, inclusive de extinção. E as mudanças climáticas, elas avançam muito além da temperatura, porque o aquecimento e o calor, o aumento da temperatura, inclusive as ondas de calor e o adoecimento e as mortes que trazem, que a gente bem conhece, a partir disso, nós temos todas as alterações do ciclo do clima ou do microclima local, ou as alterações do ciclo hidrológico, e é exatamente essas alterações a partir do calor que vão trazer os outros efeitos e eventos na saúde. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, aqui as doenças infecciosas, né? Os efeitos, então, a mudança do clima, o aquecimento, a mudança hidrológica do clima, etc., fazem a dengue, a gente sabe, é uma delas. Esse primeiro gráfico mostra justamente o aumento da dengue a partir dos anos entre 70 e 80, de forma muito importante, e estima-se que hoje 40% do mundo já está sob risco da dengue, né? E, por exemplo, a alteração do aumento de temperatura e do regime de chuvas facilitam a sobrevivência dos vetores, a sua multiplicação, a procriação, o alargamento dos seus períodos de reprodução, tudo isso facilitando que haja doença. Aqui é só para mostrar as mortes relacionadas ao calor em pessoas com mais 65 em cada país. Então, o aumento importante, né, das mortes em relação ao calor, e a gente vê que tem um aumento importante justamente na região onde é mais frio, onde as pessoas têm mais dificuldade de se adaptar, né? Nesse gráfico, a gente mostra a mudança em pessoas-dias, quer dizer, a exposição em pessoas-dias de ondas de calor. Quer dizer, a onda de calor ela vai avançando e mais pessoas ficam expostas a isso, né? Aqui é só alguns países de diferença, então, verde a Índia, o azul seria o resto do mundo, a China, então a gente vê claramente, inicialmente, que praticamente nenhum grupo de pessoas era exposto, e no decorrer dos anos e no aquecimento, então, mais pessoas passam a ser expostas. Os grandes efeitos que vêm, principalmente em relação à pneumologia e cardiologia, são onde enfrentam os grandes problemas hoje, né? A pneumologia, haja visto o que aconteceu agora com a Covid-19, mas a cardiologia, a adaptação, a questão das ondas de calor, enfim, estão relacionadas. Lembrar dos alérgenos, do ponto de vista respiratório, que é o aumento dos alérgenos também, com o aumento da temperatura e mudança do clima, influenciando, importante, a questão de pneumologia. Aqui a gente vê as queimadas pelo aumento da temperatura aqui no Canadá, que a gente viu que recentemente, né, 2 meses atrás, essa fumaça acabou entrando
em Nova York, causando um nível de material particulado, de concentração do material particulado de 303, quanto que diariamente o normal seria 45. Então, chegou até 303 e por alguns dias, ou seja, também não é a mesma coisa que acontece. Uma queimada na Amazônia, ela acaba afetando a região sudeste e outros países da América do Sul. O material particulado, ele é muito importante do ponto de vista de é um poluente que causa um agravamento muito importante, porque quanto menor de 2,5 micras de tamanho de diâmetro, ele chega até o alvéolo, passa para a circulação através do alvéolo e vai atingir os órgãos sistêmicos. Então, além de causar os problemas locais pulmonares, ele atinge hoje a circulação sanguínea, causa efeitos cardiovasculares muito importantes, mas nenhum sistema do organismo está isento de ter o efeito do material particulado, como uma mãe gestante e que já se encontrou e demonstrou a presença do material particulado do lado da placenta, do lado fetal da placenta. Vânia, tem 1 minuto. Tá, o material particulado ele está associado a 35% das mortes das doenças pulmonares, 15% das cerebrovasculares, 44% das doenças do coração, veja como é importante, e 6% pelo câncer do pulmão. Aqui outras revistas recentemente também lançadas, nós temos o Lancet, esse de 2018, que ele foi especificamente o Lancet Countdown on Health and Climate Change, mas em relação ao Brasil. A Unicef lançou agora também, em relação à mudança do clima, e inclusive no Brasil. Aqui a gente tem alguns dados, né, da poluição do ar, 95% da população está exposta, nós temos 7 milhões de mortes anuais, 5,9 milhões de mortes em crianças com menos de 5 anos, estima-se que 26% das mortes e 25% da carga total de doenças em crianças menores que 5 anos poderiam ter sido evitadas por riscos ambientais. A poluição do ar está associada a 600 mil, 50% da carga de pneumonia e da asma. Bom, o que nós podemos fazer como médicos? Uma das coisas, então, que nós podemos fazer, vocês médicos aderirem à causa Médicos pelo Ar Limpo, é uma iniciativa do Instituto Ar e que a Sociedade Brasileira de Pneumologia apoia, que é o protagonismo da classe médica no combate à crise climática e poluição do ar. A gente sabe que os médicos têm uma grande importância como opinião líder, e isso para trazer não somente do ponto de vista educativo, engajamento, mas também participação da classe médica em espaços democráticos na defesa de política pública, que é o que nós estamos fazendo tanto na esfera federal, estadual e municipal. Aqui nós temos um QR Code, se vocês quiserem copiar, para participarem, então, dessa ação Médicos pelo Ar Limpo. Gente, muito obrigada. Ok, obrigada, Angelina. Queria passar a palavra ao professor Clóvis Botelho. Por favor, Clóvis. Boa noite a todos. Nós estamos agradecendo o convite e vou compartilhar minha tela aqui para poder mostrar a minha apresentação. Eu vou falar sobre mudanças climáticas, especificamente com relação ao aparelho respiratório. A gente sabe que afeta todo o organismo, mas nós vamos começar falando de uma coisa que às vezes dá confusão de termos, em termos de variabilidade climática e mudança climática. Quando se trata de variabilidade climática, é questão de temporal, das análises temporárias, que seria um tempo menor. Quando se fala de mudança climática, já é a longo prazo. Outra coisa importante que a gente gostaria de ressaltar, quando a gente fala de mudança climática e influência no nosso organismo, é lembrar que uma coisa é a exposição à mudança climática. Outra coisa é a vulnerabilidade que essa população ou que esses grupos populacionais estão expostos. Então, nós temos mudança climática que abrange o mundo inteiro. Porém, alguns grupos populacionais sofrerão mais
e terá um maior impacto em termos de saúde, em termos de consequência, em termos de efeito. Então, a mudança climática no aparelho respiratório, nós temos que destacar dois pontos. Primeiro, a poluição, né? Poluição do ar, que já está bem estudado, já está bem conhecido. E outro é com relação às ondas de calor. Isso tem pouca discussão sobre o assunto e eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Só lembrando que o gás mais importante no momento e mais estudado é o CO2 e que 45% do CO2 produzido no nosso mundo inteiro, para todas as atividades humanas, ele é decorrente ele fica no ar, ele não é consumido, ele não some. Então, toda vez que nós produzimos alguma atividade humana, nós estamos produzindo CO2 e está ficando 45% desse CO2 no nosso mundo. Lembrar que 30% do CO2 ele é absorvido, reabsorvido pelas plantas e que 25% é reabsorvido pelos oceanos. E lembrar também, esse é um dado importante, só para destacar aqui, que cada um de nós teríamos que ter ou plantarmos 22 árvores para poder ficarmos quites com a produção do nosso gás estufa. Esse slide, a professora Evangelina já mostrou para nós, mas é importante. Com o aumento dos gases de efeito estufa, ao longo do tempo, nós estamos aumentando o número de pessoas expostas a ondas de calor. O que na década de 80 era quase ninguém ficaria exposto em termos mundiais, né? Mas agora, atualmente, em 2020, nós temos uma grande quantidade de pessoas expostas a grandes ondas de calor. Vamos ver aqui no Brasil. No Brasil, na região norte, o campeão de dias de onda de calor acima de 31 graus Celsius é Rio Branco. Aqui no centro-oeste é a nossa capital, Cuiabá. Quer dizer, nós temos 72 dias com temperaturas acima do esperado. Quer dizer, que nós temos ondas de calor muito intensas. Isso reflete drasticamente com essa mudança de calor que está acontecendo na Terra. Esses são os cenários que a professora Evangelina falou, que quanto maior o aumento da temperatura global, de 1,5, 2 ou de 4 graus Celsius, nós teremos situações ainda ruins para 1,5, mas se aumentarmos para 2 ou para 4, a situação de dias mais dias de calor sofrendo, em que nós estaremos sofrendo. O impacto é muito grande. Só para lembrar também que as atividades físicas que a gente faz ao ar livre, ela tem que ter um limite. Este estudo mostra que 29 graus Celsius, a temperatura ambiente, nós já não deveríamos fazer nenhuma atividade física. Por quê? O calor alteraria a nossa homeostase interna. Alteraria e para muito. Isso nas pessoas saudáveis. Se a pessoa tiver alguma doença de risco ou alguma morbidade, como alguma doença cardiovascular ou respiratória, aí o risco aumenta mais. Então, todo cuidado é pouco ao fazer exercícios outdoors com temperaturas altas. Só para a gente destacar a importância dessas ondas de calor, nós vamos ver qual que é a fração de mortalidade que é atribuída a ela. Por exemplo, em Manaus, se nós tivermos 1,5 de aumento da temperatura terrestre, nós já temos uma curva ascendente de óbito. Se chegar a 2, vai aumentando. É uma coisa linear. Em Cuiabá, como já é muito importante o calor aqui, essa curva é muito mais acentuada. Muito mais acentuada. Em Porto Alegre, com as temperaturas mais baixas, o impacto será menor. Então, aquele dado que nós falamos de vulnerabilidade, esse um exemplo. Nos lugares mais quentes, o impacto será maior. Nos lugares menos, o impacto será menor. Essa questão da vulnerabilidade aqui está demonstrado no mapa do Brasil. Os estados, ou as localidades, os municípios da região norte, nordeste e também do centro-oeste têm maior vulnerabilidade, tanto em termos de presença de serviço de saúde,
quanto em condições socioeconômicas também. Quer dizer, tornando-se os municípios com maior vulnerabilidade. Quer dizer, que o sofrimento será maior. Mesmo que façamos uma mitigação para evitar esse efeito das ondas do calor, nós teremos mais impacto nessas regiões com maior vulnerabilidade. Esse estudo é interessante, que ilustra bastante o que nós estamos falando em termos de onda de calor. Esse estudo foi feito na Índia, que entrevistou 1,3 milhões de domicílios e estudou uma mortalidade específica para AVE, doença arterial coronariana e doença respiratória, em 2 grandes grupos, até 70 anos e acima de 70 anos. Vamos ver o que ocorreu. A gente sempre imaginava que o efeito do frio em pessoas idosas era mais impactante do que o calor. Mas esse estudo está mostrando que o impacto da temperatura é muito mais acentuado do que do calor. Lógico, do frio. As ondas de frio também têm um impacto na mortalidade, principalmente por doenças respiratórias. Também, mas ao contrário do que nós não imaginávamos, que isso era uma verdade, hoje já se mostra que o impacto das ondas de calor é muito mais intensa do que das ondas de frio. Um outro estudo interessante é que estudou a mortalidade diária. Esse estudo traz algumas ilustrações, em termos de tanto do efeito das ondas de calor na mortalidade, quanto também do processo de mitigação que nós fazemos. Esse estudo foi feito na Espanha. E, ao longo do tempo, preste bem atenção, de 80 até 2015, houve um decréscimo nas taxas de mortalidade por essas doenças, principalmente circulatórias e também causas respiratórias. Aí, poxa, mas se o mundo está aquecendo e a mortalidade está diminuindo, o que ocorreu? Ocorreu o processo que a gente chama de mitigação. Em 2003, teve uma grande onda de calor lá na Espanha e que teve uma mortalidade muito alta. Então, o governo, a partir de 2004, fez um plano nacional de ação. E esse plano incluiu um monte de fatores: melhoria das condições de vida, proteção social, e um dado importante que a gente quer discutir aqui, que é o ar-condicionado. Aumentou o número de ar-condicionado nos domicílios, 7 vezes, de 5,3% para 35%. Olha o que ocorreu. Esse gráfico mostra aqui o aumento do ar-condicionado nos domicílios. Esta curva aqui de melhoria, quer dizer que de vidas salvas. E este gráfico aqui mostra a quantidade de carbono emitido durante esse período. Quer dizer, eu salvei vida, mas ao colocar ar-condicionado, eu aumentei o número de gás carbônico. Quer dizer que eu piorei o efeito estufa. Isso quer dizer que não é uma coisa que nós temos que resolver. Nós temos que resolver globalmente todas as situações. Quer dizer, eu melhorei colocando melhores condições de vida para essa população, diminuindo aquele negócio que nós falamos de vulnerabilidade. Por outro lado, nós não trocamos a matriz energética. Nós continuamos consumindo energia poluidora. E isso mostra esse gráfico claramente. De que não adianta só melhorar as condições de vida das pessoas, não adianta mais aumentar o número de formas de mitigar o mal se nós não resolvermos um problema global da emissão do gás carbônico. Isso também está mostrando agora, esse artigo do ano passado, mostrando que na China, por exemplo, que é um país frio, né, naturalmente frio, mas grande poluidor também, ele aumentou o número de dias em cenários que nós temos que não resolvemos o problema da emissão. Vai passar para 56. Isso tem efeito direto também na mortalidade. Quer dizer, eu dobro ou triplico ou quase quadruplico o número de mortes conforme o cenário que eu tenho de maior ou de menor temperatura, de aumento da temperatura do globo. Existe a luz no fim do túnel? Eu acho que existe. A consciência da humanidade está começando, está bem incipiente, mas está começando. Todo mundo está já tentando entender ou tentando resolver esse problema do aquecimento global. Isso é uma verdade
e que nós já estamos presenciando. Por exemplo, aqui, nós temos os combustíveis fósseis diminuindo. Diminuiu pouco. A gente queria que diminuísse mais, mas já está diminuindo. E ao passo que as energias renováveis globalmente têm aumentado. Então, este é um dos fatores importantes: diminuir a queima de combustíveis fósseis e aumentar a matriz energética para energia limpa, alguma forma de energia limpa. Só isso já é um efeito muito importante. Então, a gente sabe que o mundo está aquecendo. Esse último ano, 2022 e 2023, mostra que alguns lugares atingiram temperaturas altíssimas. Só para dar o exemplo do Reino Unido, em 76, a temperatura máxima foi em torno de 30 graus. Ano passado, chegou a mais de 40 graus Celsius. Quer dizer, lugares antes frios, que não tinha tanta onda de calor, está tendo muita onda de calor. Este ano, nós atingimos a maior temperatura da superfície. Nós temos a temperatura média do globo em torno de 15 graus Celsius, chegamos a 17 graus Celsius. Isso é um absurdo de quente, nunca imaginado, antes imaginado. Isso repercute diretamente na qualidade de vida e na mortalidade também. Vocês veem esse estudo que mostra, dia 1º de junho, em junho, a temperatura, a taxa de mortalidade, aqui da temperatura, se eu subir, e essa curva está correspondendo à taxa de mortalidade, tanto visto em ambos os sexos, como principalmente em pessoas idosas. Quer dizer, é um efeito imediato. A onda de calor favorece a mortalidade imediata, no mesmo dia, ou no dia, ou 2 ou 3 dias subsequentes. Isso é um efeito muito grave. Naturalmente, a gente sabe que as coisas estão entrelaçadas, tanto em termos de poluição, que você, nos dias quentes, você tem a baixa umidade do ar, você tem aumento da poluição, quer dizer que é uma coisa que está entrelaçada, não dá para separar. Mas se você olhar somente a onda de calor, ela está tendo um impacto muito grande na mortalidade das pessoas, principalmente idosos. Isso porque o efeito do calor, da temperatura, ele aumenta a viscosidade do sangue, porque ele desidrata as pessoas, aumenta o trabalho ventilatório, porque tem que melhorar e umidificar melhor esse ar, do ar que está muito quente, altera o endotélio vascular, causando lesão endotelial. Essa lesão endotelial aumenta as citocinas, diminui também outras substâncias protetivas, principalmente as substâncias que dão relaxamento, como o óxido nítrico. Então, é uma disfunção endotelial sistêmica. Então, todo o nosso organismo sofre. Este é um trabalho interessante que saiu ano passado, mostrando que o efeito do calor na América Latina. Aquilo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Quando nós temos alterações mais para o frio, tem impacto na mortalidade. Mas a temperatura, onda de calor, o impacto é muito maior. Buenos Aires, Rio de Janeiro, no México também. Então, a onda de calor, ele tem um efeito maior do que as ondas de frio. Com relação ao efeito da poluição, então está bem estudado. Nós temos esse artigo de revisão, o Biratão foi comandante dessa missão, e atinge todo o nosso organismo. Sistema respiratório, e cardiovascular, doenças metabólicas, parto prematuro, toda sorte de doença a poluição traz para vocês. Eu quero destacar somente uma coisa, do efeito agudo da poluição na mortalidade infantil, e principalmente associando um local onde tem maior quantidade, estudo da China, né? Maior quantidade de emissão de material particulado aumenta a taxa de mortalidade em crianças. E mesmo nos níveis considerados normais, quer dizer, que aceitos por nós. Quer dizer, que poluição, material particulado, em níveis normais, também afeta a mortalidade de crianças até 5 anos.
E uma coisa interessante também com relação à asma. Poluição, material particulado, tem efeito na asma praticamente toda a gestação, independente se a mãe ser ou não ser asmática. Quer dizer, que é uma coisa direta. Entra na gênese. A gente já sabia antes que a poluição altera as crises em pacientes asmáticos. Mas, até pouco tempo, nós não tínhamos ideia de que a poluição poderia causar asma. Está na gênese da asma. Esse estudo é um dos estudos que mostra isso. E outra coisa interessante, que mostra a importância disso, é que mostra que dentro do cromossomo, alterações tanto no material particulado 10 ou 2,5, vai alterar o DNA. E aí nós temos os mecanismos explicativos da poluição dando alterações na asma. Inflamação sistêmica materna, lesão endotelial por estresse oxidativo, desenvolvimento placental, uma redução, e principalmente alterações epigenéticas, além do efeito direto dos poluentes. Então, nós temos uma sorte de doenças, uma gama variada de doenças, que tem a poluição um efeito importante. Principalmente na asma, está bem demonstrado, os quadros agudos, os quadros de crise de asma e também a gênese da asma. Era isso que eu queria comentar com vocês e fico à disposição para possíveis perguntas e debates. Obrigado, Clóvis. Essas duas apresentações bastante abrangentes. Podíamos dizer que tem uma pergunta que depois eu transmito a vocês, está aqui no QIA, dirigida a Vanja, mas chama atenção o componente de interligação entre as questões ligadas à poluição do ar atmosférico relacionada aos efeitos diretos na saúde, seu impacto direto. As substâncias mais estudadas são o material particulado, os óxidos nitrosos, os óxidos de enxofre, o ozônio, compostos orgânicos voláteis e os gases e substâncias que estão associadas ao aumento do aquecimento aqui na superfície da Terra e também decorrência dos mares. Principalmente o metano e o CO2 e o NO2. O metano tem muito mais capacidade de atração de energia, como disse a Vanja, mas o CO2 é muito mais emitido e tem uma longevidade maior. Então é muito importante a manutenção de toda a área verde. Pelo contrário, não só a manutenção, acabando com o desmatamento, como a recuperação de áreas para que nós continuemos absorvendo carbono em quantidade, porque é isso que eles disseram, esses gases de efeito estufa, eles persistem por décadas ou séculos. Eles estão sendo produzidos e acumulados, uma parte concentrada, como explicou os dois apresentadores. É absorvida, seja no mar, mas se nós comprometemos a água do mar, destruímos os plânctons, toda a fauna e flora e podemos comprometer também esse aprisionamento no mar. E na parte da terra, pela destruição intensa de floresta, de áreas verdes no mundo todo, inclusive aqui no nosso país de maneira acentuada. Espero que nós tenhamos dias melhores neste aspecto. Uma coisa interessante que foi colocado, Vanja e Clóvis, é que nós precisamos motivar os médicos, mas além dos médicos, todo o setor saúde, para conversar com a população. Como tem muita capilaridade no Brasil inteiro, pelo SUS e pelo todo mundo que atua nessa área, há essa abordagem sobre a importância de reduzirmos as emissões de poluentes, seja poluentes de origem veicular, aumentando, pressionando para a melhora do transporte público, para que as pessoas possam usar a bicicleta, deixar o carro em casa, trabalhar de metrô, de transporte coletivo, especialmente nas grandes cidades, e também, obviamente, pressionando para que se acabe com as queimadas e a derrubada de florestas, como vimos acontecendo no Brasil até então. Isso é importante porque nós precisamos aumentar a pressão
no conhecimento, interesse por parte da sociedade, não só por parte de especialistas, de cientistas. Isso é importante para pressionar os governos dos vários níveis, os parlamentos nos vários níveis, a agirem nessa direção. Então, nós podemos funcionar, assim como a rede de escolas, com uma capilaridade para abordarmos esses temas com frequência em todas as unidades de saúde de maneira repetida. Não é uma questão de martelar uma concepção, é alertar para o futuro dos filhos, dos netos, das pessoas que hoje procuram o atendimento à saúde para tratar e seguir as suas doenças, né? Então, acho que isso é fundamental. É uma coisa que vocês bem abordaram. Tem uma pergunta dirigida aqui a Evangelina, que é se existem iniciativas médicas como o ar limpo em outros países, se estão conectados com vocês. Acredito que é você essa. A pergunta foi feita pelo Elimar Frossá. Elimar, existe sim, inclusive foi uma iniciativa, principalmente uma iniciativa na Inglaterra, que foi feita por pediatras, que foi Doctors Against Diesel. E eles conseguiram, com sucesso, fazer com que a Inglaterra, então, assumisse como política pública a proibição da circulação de ônibus na cidade de Londres e de diesel também. Então, existe sim, existem várias iniciativas no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos têm uma atuação muito importante na Agência Ambiental Americana, o que não acontece no Brasil. Então, os médicos, de fato, precisam participar mais. A saúde precisa participar mais, mas eu acho que os médicos, especialmente, teriam uma grande... Acredito que terão uma grande influência na mudança nesses aspectos no Brasil. Então, a gente precisa se unir e assinar decretos, cartas e dar apoio para que venham as políticas públicas mais importantes no combate à mudança do clima e à poluição do ar no país. Ok, se não tem mais perguntas, peraí, chegou aqui um comentário, deixa eu ver. A pergunta é com relação à matriz energética no Brasil, qual é a participação percentual atual de hidrelétricas e até que ponto é considerada uma energia adequada em termos de emissões de carbono? Quem quer comentar isso? Se tem essa informação, quem quer comentar? Talvez Evangelina, né? Eu não tenho essa informação como foi perguntada, mas a hidrelétrica, normalmente, ela é, vamos dizer, uma produção de energia mais limpa, né, nesse sentido. Mas também tem todas as diversidades em relação ao meio ambiente. Eu acho que ela não é isenta da produção de gás de efeito estufa, CO2, etc., limite também, né? Mas o Brasil hoje busca realmente alternativas de energia mais renováveis, combustíveis mais limpos, etc., para poder utilizar. Agora, a eletricidade, você viu, o Brasil tem como meta a redução de 10% da eletricidade, e tem que vir de outras fontes, né? A questão da energia elétrica, por exemplo, para se utilizar em veículos elétricos, etc., a gente sabe que uma vez aumentando isso, a gente aumenta essa carga, né? Tem que aumentar essa carga de produção de energia elétrica e não pode vir de uma energia suja, como acontece nos países como Índia, etc., que tem a questão do carvão. Não adianta nada, você botou a elétrica e aumentar o carvão para produzir energia. Então, a energia elétrica. Então, sempre tem que ter isso em mente, né? Mas o Brasil tem um grande potencial até de aumentar a energia elétrica, e a gente sabe que tem alguns, já existem, né, alguns empreendimentos nesse sentido. Veja, a energia elétrica, nós temos que fazer coisas comparativas. A pergunta foi do doutor Eduardo Algrande. Se você comparar com as termoelétricas movidas a carvão ou movidas a combustíveis fósseis, tá certo? Então, ela é uma energia renovável, porque ela é movida a água, ou seja, então ela não está consumindo especificamente nenhum outro componente,
Agora, de fato, não é tão limpa como a energia eólica ou como a É. energia de painel solar. E há um Mas sem esforço, me dúvida, parece. Oi? mas sem dúvida, comparativamente à que você Sim. citou, sem dúvida nenhuma, né? E E nós há temos, um crescimento. sim, Uma coisa interessante que eu acabei de ler hoje, não sei se vocês viram, numa cidade que tem muita paz de energia eólica, em Caetés, há uma reclamação intensa dos moradores da zona rural pelo barulho das pás, que estão atrapalhando o sono. E é interessante você ter a necessidade, a gente não pensa nessas coisas, e nós que estamos trabalhando, todo mundo que pensa na questão ambiental também tem que levar em conta onde é que nós vamos instalar todos esses equipamentos, as populações que moram, para a gente não levar coisas que ajudem o mundo e o país e prejudiquem a população local. Não sei se essa notícia, qual é a intensidade dela, mas é uma notícia surgindo que eu li recentemente, especificamente onde tem um parque importante de energia eólica, né? Então, há uma reclamação da comunidade local e nós temos que estar atento a isso, né? Uma outra coisa, não sei se o Clóvis quer comentar sobre isso especificamente, Clóvis. Não, não, não. Tem uma Tô só pergunta: ouvindo. qual o impacto dos vapores de dispositivos eletrônicos no meio ambiente? De vapores, eu não sei se você está falando é celular, computador, não sei se é isso que o João Eusébio Ribeiro Filho quer saber. Existe um problema no seguinte, essa quantidade de baterias que se faz em celular, computador, também nos próprios carros elétricos, que nos carros, não os elétricos, mas se você carrega uma bateria, depois essa bateria tem uma durabilidade, você tem que descartá-la. Isso tudo são rejeitos não bem resolvidos no mundo todo até agora. E são todas componentes que levam metais e que, dependendo do descarte, vai ter contaminação do solo, eventualmente do lençol freático. Então, os países, ao fazer essa transição para o uso de baterias que envolve níquel, cádmio e outros tipos de materiais, obviamente tem que estar preparado para a disposição adequada desses resíduos, sob pena de a gente migrar para um outro tipo de poluição, que é a do solo, que já existe no nosso país com a quantidade de agrotóxicos que nós despejamos país afora e também por descarte de um monte de coisa que não é descartada adequadamente em aterros ou em disposições para aterros químicos adequados no país todo, né? Bom, eu queria então os minutinhos finais do Clóvis e da Vanja para nós concluirmos a nossa live, tem uma duração prevista, nós estamos no 45 minutos do segundo tempo. Por É, favor. eu gostaria de lembrar de que os médicos, no atendimento no dia a dia, comecem a pensar nesse efeito, tanto da poluição quanto das ondas de calor. Às vezes os pacientes chegam com queixas, tomando a medicação e achando que está a doença controlada, e o paciente apresenta-se descontrolado. E não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma virose, está tomando toda essa medicação corretamente. Lembrar desses dois fatores de risco de agudização de doenças prévias ou de aparecimento de outras doenças em pacientes que vocês estão acostumados a acompanhar. Lembrar de que a poluição e o efeito das ondas de calor pode ser esta razão desse paciente não estar indo tão bem. Lembrar sempre disso. Obrigado, Clóvis, Evangelina. Palavras finais, sua mensagem, essa despedida dos nossos eu, ouvintes. eu, eu acho tão grave a situação da crise climática e acho que as pessoas ainda precisam se apropriar disso. Isso é um problema nosso, de todos nós, né? E eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer como pessoas, não profissionalmente, que profissionalmente a gente já falou aqui, é a gente buscar gestores que possam ajudar a levar o Brasil a participar e combater a crise climática no nosso país. Nós já estamos sofrendo consequências muito importantes, principalmente nesses biomas, etc.
Dr. Clóvis que sabe, né? Imagine, nos Estados Unidos a temperatura é 56 graus centígrados, não tem como não ver o que está acontecendo, mas é a gente ter essa responsabilidade de eleger gestores que possam vir e combater e fazer a mudança no nosso país. É isso que nós precisamos mais nesse sentido, que respeitem o meio ambiente e que com isso nós teremos aí melhoria da saúde e esse combate que é tão importante no mundo para todos. É uma luta, é uma luta da humanidade inteira já. Perfeito. Obrigado. Isso é importante, no caso do nosso país, de norte a sul, leste a oeste, a gente está unidos nessa tarefa. Você vê no caso agora do Havaí. No incêndio, é um arquipélago, são mais de 100 pessoas mortas lá, no país mais rico do mundo, não conseguiram dar socorro, mais de 100 pessoas mortas, ou seja, pelo excesso de calor, fogo, incêndio, como aconteceu em várias áreas dos Estados Unidos. Então, não há um preparo. A atenção, por mais que se fale, os países participam de painéis mundiais, parece que há uma letargia dentro dos estados da população para agir com maior vigor, com maior velocidade, senão nós vamos caminhar para dias aceleradamente piores. Eu queria agradecer a todos, em particular a Evangelina, ao Clóvis, pelas apresentações muito boas. Espero que elas sejam disponíveis logo para as pessoas que eventualmente não puderam aqui assistir, para tomar conhecimento das sugestões, das análises, das informações aqui veiculadas, e que todas as pessoas ouvindo repassem essas informações, porque passamos a ser pessoas mais ativas no combate e na busca de soluções para um clima melhor. Muito obrigado a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e da Comissão de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais, agradeço a participação dos debatedores e de todos os ouvintes. Agradeço também, muito obrigada. Boa noite a todos.